transformar o nosso pensamento em ação. E eu vou apresentar para vocês a população em situação de rua. O que é a população em situação de rua? Eu tenho a calçada, a rua, o papelão. O mais vulneráveis dos vulneráveis, né? Aquele que não tem absolutamente nada. Está deitado no seu papelão. Né? Esse cara, ele é extremamente vulnerável. Ele está no tempo, ele está na violência, né? Ele está totalmente desguarnecido. Beleza? Diferente do cara do albergue, que ele dorme no albergue ou que ele passa o dia no albergue. Esse cara, ele tem acesso a saneamento básico, ele tem acesso a um chuveiro, ele tem acesso possivelmente a uma troca de roupa com lavagem de roupa, diferente do cara da rua. Ele tem alimentação provavelmente no albergue dele. Esse cara que ele procura um albergue, ele já tem na cabeça que ele precisa de uma saúde melhor, ele precisa de uma proteção maior. Esse cara, ele é vulnerável, mas menos vulnerável que o cara da rua. Então, por isso que eu sempre pergunto, rua calçada? Sim, rua calçada. Não, rua barraco. Barraco, mais tempo barraco, mais tempo rua. Né? Para a gente começar a entender quem que a gente está na frente. E aí eu vou para uma outra situação que também é rua, porque a ocupação e o cortiço, se chegar a prefeitura lá, coloca todo mundo na rua. Então, o conceito de moradia, né, é um conceito de segurança e acesso ao saneamento básico, acesso ao mínimo de saúde complementar possível. Então, o albergado e o cara da ocupação e o ocupado, ele é rua também. E é o que a gente encontra nas nossas ações. Junto disso, eu faço um paralelo com Cracolândia, né, que ele pode ser um albergado não, ele é um ocupado, né, ele é ocupação com hotel social e mais a rua. Né? Então, é um outro nicho. Por que é um outro nicho, apesar de ser no mesmo cenário? Quando eu estou sob droga, a maior parte do meu tempo, eu sou uma rua ou uma ocupação mais vulnerável ainda. Entende? Essas são as parcelas que a gente tem. Junto disso, faço um paralelo com o aterro sanitário, lixão. Quando a gente vai para o lixão fazer um atendimento, a gente tem que entender como que é a vida daquela população ali. Geralmente são barracos que são praticamente rua, tá? São praticamente vulneráveis a ponto da gente entender que ele é como se fosse rua, tá? Esses são os nichos. Então, tudo aquilo que você pensou lá, transformou em ideia e para quem que eu vou aplicar, né? Eu tenho que conhecer para quem que eu vou aplicar. E aí eu faço duas perguntas que são de reflexões. Nas nossas ações do Rio, quem está com a gente há mais tempo entende que as crianças não apareciam no começo da ação. A gente começou fazendo Candelária à noite. Candelária à noite, nunca vi criança lá, nunca, em absoluto. Quando a gente foi para Carioca, não tinha criança. A criança é um aparecimento recente. Por quê? Geralmente, as crianças podem ser raptadas, podem ser abusadas, podem ser exploradas. Então, os pais, os tutores, avós que cuidam dos seus netos, né, só trazem as crianças quando entende quem está cuidando, qual é o cenário, se o cenário é seguro para eu levar a criança ou não. Senão eu vou lá buscar e levo para minha criança, não exponho ela de cara. Diferente do que geralmente deve estar na cabeça de vocês, daquelas crianças que vivem no sinal. Podem ver que as crianças estão no sinal, mas elas não estão nas nossas ações, elas demoram a chegar. Atualmente tem até bastante, mas elas demoraram a chegar. Elas estão um pouquinho mais escondidas por proteção familiar. Tá? E aí eu encontro crianças onde? Em ocupação. Se nós formos fazer uma ação em ocupação, tem criança pra caramba, mas na ação da rua, elas estão protegidas. Idosos na rua. Os idosos, apesar de terem leis, né, que os protegem para abrigo, eles estão na rua também. Né? Então, a gente tem que entender que é uma população mais vulnerável ainda. Né? Eu vou passar um pouquinho mais do perfil, um pouquinho mais para frente, mas os idosos na rua são extremamente vulneráveis, principalmente pela falta de suporte físico, né?
e pelo abuso moral que acontece. Lembrem, idosos têm benefícios. Benefícios são alvos de ganância, né? Então, vira e mexe, tem idosos sendo abusados moralmente e roubados, ok? Então, para a gente entender o que está na nossa frente. O que eu trago para vocês aqui é o último censo brasileiro. Esse último censo brasileiro é extremamente desatualizado. É de 2015. Se a gente for pensar que de 2015 para 2022, eu tive uma situação econômica extremamente modificada e eu tive 2 anos de pandemia que até agora a gente está se recuperando, né? Então, eu vou explicar para vocês ponto a ponto que eu coloquei aí. O último censo que saiu foi São Paulo 2021, tá? Obviamente não dá para a gente extrapolar os dados de São Paulo para dados Brasil, mas dá para a gente refletir um pouquinho sobre esses dados, né? O dia a dia da pessoa em situação de rua. Não gosto de falar morador de rua, porque a rua não é moradia de ninguém ou de muito poucos que escolheram a rua como seu destino permanente. O acesso à alimentação e serviço, pelo menos, a maioria consegue fazer uma refeição por dia. No censo de São Paulo, a maioria, a torno de 80%, também consegue se alimentar, mas na última semana, cerca de 20%, que para mim foi até um número importante, ficaram um dia sem comer, né? Então, 20% ficou um dia sem comer, o que para mim foi um susto, já que eu vejo e conheço bastante grupo de distribuição de comida, mas cerca de 80% tem acesso à alimentação. A maioria dormia na rua, não foi colocado um número para ocupação, tá? Mas a maioria é rua, dividindo bem próximo ali, diferente desse censo nacional, albergue. Então, São Paulo vem um número alto de albergue, o Rio de Janeiro também, mas a análise do Rio de Janeiro em 2020 contou com 7 mil pessoas em situação de rua, o que eu acho que é um número extremamente subestimado, tá? Foi feito em 3 dias, eu acho que é uma análise meio fraca para a gente tirar a conclusão. Então, a maioria continua dormindo na rua. São Paulo tem um grande número de albergado, como no censo nacional, também tem um número de cerca de 20% de albergado. A maioria toma banho em local de albergue e abrigo, tá? Isso continua sendo até hoje. Faz suas necessidades também na rua, né? Então vai exatamente de encontro com a falta de privacidade que colocaram no nosso brainstorm inicial, tá? A falta de privacidade, se a gente for parar para pensar, é tanto para necessidades fisiológicas, né? Quanto para sexo. A gente tem que lembrar que aquela população também faz sexo, e faz sexo onde conseguir, né? Então, é uma total falta de privacidade. E aí, a maior parte das razões de ida para a rua eu não sei se... coloquei para cá. Atualmente, né? Não é mais, tá? O censo nacional colocava como problema de álcool e droga, não, diferente do censo de São Paulo, onde conflito familiar vem em primeiro lugar, atualmente. Segundo, desemprego e baixa renda. Terceiro lugar, álcool e drogas, tá? Não negligencio o álcool e droga. A gente sabe que a maior parte faz uso de forma importante de álcool, né? Então, para mim, continua sendo a pior droga da rua é o álcool. Mas no censo antigo ainda era problema com álcool e droga, enquanto hoje é conflito familiar. Então, lembre do conflito familiar, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente dele. Deixa eu... Beleza. Em relação... Gente, eu estou embolando esse negócio aqui. Em relação ao grau de estudo, a maior parte, a rua sabe ler, então acho que isso é extremamente importante saber, né? Poucas pessoas não sabem ler nem escrever, né? Lembra que a rua tem que saber lidar com dinheiro, que é a sobrevivência da rua, né? Então, eles têm que se adaptarem principalmente à situação monetária, tem que entender um pouquinho isso, e a maior parte da rua sabe ler, então propor medidas de
lazer, entendam, né, de passatempo, até como controle de uso de álcool e droga, a gente pode propor uma coisa, a gente pode dar um livro, a gente pode dar uma revista, que isso vai ser bem recebido pela rua. Trabalho e renda, né? Então a gente sabe que a maior parte da rua é catadora, é de reciclável, né? E continua sendo. O último censo continua sendo catador de lixo, e segundo plano, flanelinha. Existe um pouco de diferença em relação a realizar atividade remunerada, onde lá em 2015 era uma alta taxa de 70%, hoje em dia caiu um pouco mais em relação a isso, então várias pessoas não estão fazendo nada. O que bate, eu acho que com o grande desemprego atual da nossa população em geral, né? Se eu for parar para pensar, já fazendo um paralelo da medicina de rua, do cuidado de rua, né? Quem já discutiu o caso já me viu falando isso. Se a rua sobrevive catando objetos, catando material reciclável, a rua precisa estar com a mão íntegra e o pé íntegro, de preferência. Né? Então, sempre olhem a mão e o pé da rua. A mão e o pé da rua, ela vai te dizer o tempo de rua da população, se aquele pé é um pé calejado, é um pé já com uma sujeira um pouquinho mais encrustada, se aquela mão é uma mão calejada, se aquela mão é uma mão já com cicatrizes, né, para a gente entender com quem a gente está. Domingo agora, inclusive, teve um caso desse, né, que veio falando que não era rua, ficava em casa também, em casa de parente. Aí eu meio que truquei essa resposta, não falei com ele, mas quando eu fui no pé, era um pé descalço e um pé extremamente calejado e com uma sujeira bem incrustada. Aí eu virei para ele e falei assim, cara, você fica mais tempo na rua do que em casa, provavelmente, não? Aí ele me confirmou que era mais rua, bem mais rua do que casa. Então, ali a rua, a mão e o pé da rua faz a sobrevivência dele e nos obriga praticamente a mantê-los o mais íntegro possível. Participando um pouquinho mais do Censo São Paulo 2021, a rua continua sendo adulto jovem, né? Então, tenho 18 a 30, em praticamente segunda escala, dividindo com 50 a 59, então é um número respeitável, porém 54%, um pouquinho mais da população, continua sendo de 31 a 49 anos, tá? Então é a população ativa, mas entendam, de aproximadamente 31 mil pessoas entrevistadas, eu tenho 10% que tem 60 anos ou mais. Aquela vulnerabilidade que eu trouxe para vocês. A maior parte continua sendo do sexo masculino, tá? 80%, pardos e pretos, tá? Isso não mudou do último censo. O que eu acho legal é que a análise de São Paulo foi dividido por cisgênero e mulheres trans colocaram um número importante, colocaram já designando cada população. Aí eu combinei com ele, isso aqui, o Ed. Aí a galera tava... Matheus, é Matheus que tá falando? Aí praia tava aí ficou eu, Brito, Kaique Penido. Kaique? Microfone aberto. Tem como mutar o telefone dele, alguém? O Pedro Santos agora fica casadão com a mulher. Kaique? Não, eu acho que você, como host da reunião, consegue mutar o telefone. Acho que consegue mutar. É um chupando o outro. O tempo todo na Eu tô tentando tirar ele aqui. Os dois se beijando no meio da areia. Cara, esse queimou. A Evelyn que tá aparecendo como anfitriã pra mim. Peraí que eu vou tentar. E aí, por fim, ele tava de camisa comprida na praia, calça e todo vermelho. Mutei, Kaique. Pronto. Oi, Evelyn, desculpa pelo inconveniente. Não, fica tranquila, eu não sabia que eu podia mutar, mas agora eu tenho o poder. Vamos lá. A maior parte, como eu falei, São Paulo, conflito familiar, perda de trabalho e renda, dependência de droga, então, possivelmente, naquela tempestade de ideias lá do começo, a maior parte deve ter pensado em drogas, não sei, tá? Isso aí vem em terceiro lugar. Tá bom? E mas não negligenciando este fato, conflito familiar, o que mais vem em primeiro lugar é o uso abusivo de álcool e drogas. Então, é algo realmente relevante no nosso cuidado.
pensando já e fazendo um paralelo no nosso cuidado e pensando em saúde, isso aqui está dividido em rua e abrigo, tá bom? A maior parte faz uso de camisinha sempre, o sempre, eu não sei se definiram como obrigatoriamente todas as vezes, tá? Mas a população entrevistada, 16%, em torno de 16%, isso tem diferença em torno de 5% entre abrigado e rua, a rua usa menos, tá bom? Usa às vezes, e 13%, esse às vezes, 13%, o que eu acho extremamente importante, né? E eu já tinha essa impressão, mas não tinha em números, 13%, quase 14% da nossa população não faz sexo. Isso é uma coisa interessante, né? Porque isso entra, a gente já fez uma discussão com outras turmas sobre sexualidade na população em situação de rua e abordagem sexual, né? Então, 14% não faz sexo. E tem vários motivos, eu acho interessante saber isso, e vamos lembrar que a saúde sexual faz parte do nosso cuidado de saúde, como diz o nome, né? Então, só para ficar na nossa cabeça, tanto quanto o nosso paciente no ambulatório. Então, só trazendo um número para vocês, trazendo a provocação de que isso também faz parte da saúde. Hábitos e vícios, né? Vamos discutir um pouquinho sobre isso, também já trazendo um paralelo sobre o nosso cuidado. O álcool, como eu falei, para mim é a pior droga que existe na rua, porque o álcool ele é socialmente autorizado, socialmente aceito, e você tem que se justificar por não beber. Se a gente está falando de uma população que tem muito uso, né? Existe um assédio também moral e um compartilhamento, um fácil acesso ao uso do álcool, né? E aí a gente entende que isso torna o paciente mais vulnerável, né? E para quem já tem alguma coisa psiquiátrica, é um fator de piora. Tabaco apesar do preço né, quase proibitivo, existe ainda um acesso fácil, principalmente por doação de tabaco. Então, e isso confere mais um risco. Diferente do que provavelmente alguns pensam, o crack ele não é uma das drogas mais consumidas na rua. Rua Calçada, Rua Largo da Carioca, Rua Sé, São Paulo. Tá? Por quê? O crack ele não é tão barato como a gente tem na cabeça. O acesso dele é um pouquinho mais dificultado no dia a dia, existe um local geralmente mais reservado para isso, e geralmente as pessoas que usam crack entendem que socialmente é uma coisa que é muito pouco aceita, então eles tendem a se esconder, né? Mas se a gente não pode negligenciar, porque eu já cansei de ver idoso que não parecia, mas quando a gente vai indagar, existe consumo de crack e a sua cocaína inalada. A cocaína que eu coloco aqui é uma cocaína inalada. Então, resumo da nossa conversa. Não negligencie o uso. Perguntem, por mais que pareça improvável, existe um idoso na sua frente, se não sabe perguntar, peça desculpa, mas diga que é importante para o cuidado dele e a gente pergunta se usa álcool, se usa tabaco, se usa crack, se usa cocaína. As respostas serão surpreendentes, mas isso, com toda a nossa empatia, a gente vai agregar isso ao risco, que isso não seja uma pergunta para curiosidade apenas, porque isso está errado em qualquer esfera de anamnese, mas que isso seja para algo a ser pensado e cuidado na sua ação, ok? Animais de estimação. O Rio de Janeiro é um local extremamente de calor, né? Então, o animal de estimação, ele vem como um parceiro, um amigo, mas um protetor, né? Diferente de Rio Grande do Sul, Curitiba, São Paulo, onde o animal de estimação, em dias de frio, ele serve como um cobertor de orelha. Realmente ele serve como um agregador de calor. Na outra aula, inclusive, quem me conhece um pouquinho mais a fundo sabe que eu tenho medo de cachorro. E aí, eu tenho medo até bastante melhorado já. Eu tinha realmente um pouquinho de pavor. Está um pouquinho melhor isso.
Mas, em São Paulo, na ação de São Paulo, me pediram para ver uma gestante, né? Isso aí, para mim, foi muito marcante. Gestante e estava destacada da ação. Eu falei, beleza, não, vou lá, falo com ela, tá bom. Quando eu cheguei e olhei a cena, era a gestante dormindo, do lado do seu parceiro, e eu vi que tinha um cachorro de médio porte. Aí eu falei assim, esse cachorro vai... Com certeza ele vai dar o anúncio que eu estou aqui. Mas aí já fui eu olhando 2 olhos no cachorro e um na gestante. Cheguei, me apresentei, falei baixinho, tá? Me apresentei, perguntei se ela queria passar pela nossa ação. O cachorro não acordou. Ótimo, vitória. Beleza, não vou ser mordida hoje, vitória. Até que comecei a andar com ela, ilusão minha. O cachorro daqui a pouco vem na nossa frente, vai andando na nossa frente, guiando. Essa cachorrinha, parecia até um pitbullzinho, era médio porte, parrudinha. Eu falei assim, bom, se não mordeu agora, acho que não vai morder agora. Ainda mais que eu estou conversando com ela, acho que não vai morder agora. Ela entrou na ação, São Paulo tem uma fila antes de entrar, uma barreira mesmo, antes de entrar, meio que uma contenção, não é aberto como é a gente. A cachorrinha ficou ali, ela entrou para ser consultada, ela saiu, a cachorrinha ficou e saiu com ela depois. Então, assim, para quem já conversou com a rua, o cachorro ele é um sinal de alerta importante. Ele vai em cima de quem está agredindo, de quem está furtando, caso o dono vá para cima também, e ele é um grande companheiro. Né? E aí eu faço um paralelo, por que eu estou falando dos animais de estimação? Para vocês conhecerem, para vocês terem essa cautela, né? Agora, para vocês entenderem que os animais também têm suas doenças peculiares que pode passar para o humano. Né? Então, isso também é uma forma de cuidado, uma forma de pensamento de saúde. Tá? Então, para vocês irem agregando conhecimento na cabeça de vocês e virar chave de anamnese. Compartilhamento de itens e aglomeração. Isso aí, principalmente, albergue e mais ainda a ocupação. A ocupação, né, o perfil que eu tenho, até que eu não deixei claro lá na frente, é o perfil de família. A rua é um perfil isolado. A rua é ou a pessoa mais um, né, ou seus amigos, mas assim, cada um na sua parte. Os albergues é cada um por si, mas um quarto compartilhado, né? Alguns albergues até tem família, mas é principalmente compartilhamento, mas na hora H é ele sozinho. Diferente da ocupação, que é perfil família, é perfil mãe, filho, mãe, pai, filhos, avós com netos, filhos, avós e netos. Então, e aí há um compartilhamento de itens muito grande entre a própria família e entre os ocupados, né? Então, tem cozinha compartilhada, tem sala de televisão compartilhada, a rua compartilha muito, a rua é extremamente caridosa, né? Não sei se vocês já prestaram atenção, acho que é muito legal parar e olhar a ação quando dá, né? Não é só focar no nosso atendimento. Dá uma olhada de vez em quando como é que é a distribuição de comida, né? Se eu tenho 2 quentinhas e meu amigo não tem nenhuma, a rua dá a quentinha, a rua dá uma peça de roupa. Eles são extremamente bondosos, tanto para os itens de saúde, para os itens de prosperidade, quanto para os itens de não tanta prosperidade. Então, compartilham cachaça, compartilham cigarro, né? Existe uma campanha de redução de danos que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que é o não compartilhamento do seu cachimbo do crack, né? Isso foi muito importante, muito batido na pandemia, né? Então, como peça de cuidado mesmo, de saúde, né? Mas a gente tem que entender que isso existe, e a gente tem que entender e tentar barrar isso daí. Fazendo mais um pouquinho de paralelo em perfil do Censo de São Paulo, antes da rua, a maioria usava realmente bebida alcoólica também, tabaco, como eu falei, vem em segundo plano, cocaína inalada, né? Ela vem em terceiro, a maconha é muito usada também, tá? Na verdade, ela que vem em terceiro lugar e não a cocaína inalada.
Atualmente, a maior parte continua usando bebida alcoólica, continua usando cigarro e continua usando cocaína. E se a gente for ver, o crack está um pouquinho mais lá para frente. Uma coisa importante antes 15% não usava nada. Tá? Então, isso sempre importante o resgate disso. A maioria usa todos os dias, né? Uma bebida alcoólica, outras drogas usa com uma constância importante, e a maior parte diz que o uso de drogas não atrapalha as suas atividades diárias. Tem que saber se a percepção é adequada e o que a pessoa se propõe a fazer durante o dia, né? Se as pessoas não fazem nada, se não tem um vínculo com nada, provavelmente não vai atrapalhar. Mas se eu tiver um vínculo com o albergue, se eu tiver um vínculo com um trabalho, talvez isso seja uma resposta diferente. Eu acho que isso é um gancho para que a gente consiga fazer a pessoa pensar, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Então, vamos lá. A exposição de saúde da rua. Uma falta de moradia estruturada, né? Falta de saneamento básico, falta de um chuveiro regular, falta de uma troca de roupa, alimentação deficiente ou irregular, né? Quando a pessoa vive de doação, eu vivo baseado no que eu ganho, né? Mas eu acho que é importante, nossa função, eu discuti um caso, inclusive, domingo sobre isso, é a nossa função educar a população em situação de rua. Porque se ela consegue, se ela tem a oportunidade de cozinhar em ocupação ou de escolher o seu alimento, a gente pode e deve orientá-los a tentar escolher o melhor possível, né? Feira faz doação para caramba. Essa é a minha ideia em relação à nutrição de rua, orientar tanto os assistidos, tanto a população em situação de rua, principalmente fazer uma frente em relação às caravanas de doação, para que eles pensem na sua melhor qualidade nutricional para a rua, né? Eu entendo que tem que encher a barriga, eu entendo completamente, e que isso é o instinto de sobrevivência. Mas se a gente conseguir complementar com uma informação maior, isso é muito vantajoso. A rua não tem avaliação de saúde regular. Os acessos ao Centro Municipal de Saúde para atendimento primário, ela é boa no Rio de Janeiro, ela é boa em São Paulo também, porque eu conheço bem. Mas se eu vou mal cheiroso, se eu vou e alguém não sabe me receber, se eu vejo uma barreira ali, se fica longe de mim, eu não tenho como ir caminhando ou não tenho o dinheiro para passagem, isso torna-se um movimento em bloco, né? Eu não tenho acesso à vacina regularmente, eu não consigo controlar minha hipertensão, meu diabetes, isso tudo tem que pensar na nossa estratégia de cuidado. Eu sou mais exposto à infecção sexualmente transmissível. Vamos lembrar que existe os profissionais do sexo, existe o abuso sexual, né? A gente sabe que tem muitas das vezes a gente precisa perguntar ativamente, né? Então a exposição a IST nessas populações é maior, né? Existe uma exposição laboral também, se eu sou profissional do sexo, né? Existe aquela pessoa que não quer usar camisinha, existe a pessoa que paga mais pelo programa quando não tem camisinha, existe o uso da droga, o programa fica mais caro se eu uso droga, e se eu uso droga eu sou mais vulnerável sim, na hora da relação sexual, né? E eu não tenho acesso às instituições financeiras, eu não sei dos meus direitos, se eu tenho acesso a alguma bolsa, se eu tenho acesso a algum seguro, né? Então, complementando isso daí, isso tudo vira exposição àquela pessoa que está na nossa frente para a gente cuidar. Voltando ao censo, a maior parte usa o suporte da prefeitura, tá? No Rio também tem bastante gente que usa o serviço da prefeitura, mas existe um grande número também de doação. Por isso a minha preocupação de agregar nutrição a essas pessoas, certo? E aí, trazendo um pouquinho mais para a anamnese, trazendo um pouquinho mais para a medicina, a anamnese e o exame clínico, ele não tem diferença do que a gente deve fazer no nosso ambulatório, tá? Mas eu preciso pensar nisso tudo que a gente acabou de discutir. Eu preciso olhar muito bem, eu preciso olhar, a minha ectoscopia tem que ser muito forte, sem julgamento, sem o olhar com o nosso berço de criação.
né? Eu entendo que é muito difícil, mas a gente precisa olhar com olhos sem nus, sem o nosso berço de ouro, né? Sem as nossas riquezas. A gente precisa tentar olhar com os nossos olhos puros, não formar julgamentos, mas formar ideias e ver se elas fazem sentido. Beleza? Tudo isso que a gente discutiu, a gente começa a fazer mais uma peneira para que a gente consiga agregar esses itens que não estão na nossa sala de aula para ser acrescentado, pensado, compreendido e analisado para a gente cuidar dessa pessoa. Tempo de situação de rua. Tempo de situação de rua é extremamente importante para a gente saber. A pessoa que está na rua há mais de 5 anos é uma pessoa extremamente vulnerável. Por que ela não saiu? É uma doença psiquiátrica? É um vício? É uma desinformação? Porque aquela pessoa que está preocupada com a sua saúde, ela se vira. Por que ela está na rua? Quanto tempo de rua? Por que está na rua? Né? Análise psiquiátrica mínima. Tá? Ver se fala coisa com coisa, ver se as respostas batem em sequência, mudo minha forma de perguntar, peço ajuda à psicologia, peço ajuda a um tutor. Beleza? A história social, como eu falei, nós não somos Big Brother, nós não somos tititi, nós somos pessoas que queremos saber para isso gerar cuidado. Por que ele foi preso? Nem sempre eu vou precisar saber. Por que ele ficou 20 anos preso? Não sei se é importante para mim. Se for uma mera curiosidade minha, não perguntem. Não perguntem. Isso pode ser algo que vá, mesmo que inconsciente, fazer parte do seu cuidado. Fazer parte de uma parte negativa. Curiosidade, nunca. Se isso for agregar benefício, sempre. Beleza? O que esse impacto nessas observações vão me dar no tratamento? Eu vou precisar ser mais enfática? Eu vou precisar pedir para ele voltar mês que vem? Ou eu trato agora ou encaminho para o pronto-socorro? Quem é essa população que está diante de mim? Beleza? Se eu não sentir confiança na minha pergunta ou na resposta, eu pergunto de outra forma, eu volto no meu ponto de dúvida, eu peço ajuda, eu olho para o doente até eu compreender com quem eu estou lidando. Né? O que eu encontro na rua? Insegurança alimentar, tosse, né? Aí vamos para sintomas, principalmente, mais do que diagnósticos. Tosse pra caramba, IVAs, poluição, frio, calor, tá? Tuberculose, não sei, não temos acesso aos testes. Tuberculose é extremamente endêmica no Brasil. IST, a gente tem acesso a diagnóstico agora, né, nas nossas ações. Traumas, então, agressões, tanto da população em situação de rua, que é o que mais agride eles se agridem, sim, entre eles, isso é o mais comum para agressões, ou exposição laboral, como a gente conversou lá no nosso começo. Prurido e hiperemia conjuntival, né? Então, poluição, rua, vento, escabiose, né? A famosa sarna tem pra caramba, e epilepsia, né? Poucos são diagnosticados e poucos têm segmento, mas muitos diagnósticos perdidos sem acompanhamento. Fora a hipertensão, diabetes, asma, que vem aí principalmente com o aumento do número de idosos e pessoas com uma idade maior de 50, onde a gente vê maior prevalência para essas doenças. Então, a maior parte, né, hipertensão, a maior parte tem acesso ao posto de saúde, tá? Consultório de rua é extremamente importante. Eu quero apresentar para vocês um pouquinho mais, acho que eu já estou me tardando na 1 hora de discussão, já passei, não quero tomar muito tempo de vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre estratégia de redução de danos, que é uma política que começou lá na década de 80, que buscava minimizar as consequências no consumo de droga. A AIDS, ela veio, né, com a transmissão sanguínea e sexual. Começou lá na década de 80. E a gente pode trazer a redução de danos para qualquer esfera da rua, né? Então, é uma redução da exposição daquela pessoa àquele agravo. Desde que eu não mexa
necessariamente os seus aspectos sociais, econômicos, e nem que eu vire para ele e fala, para de usar droga, para de beber, porque isso ele já sabe. A maior parte da situação sabe que aquilo ali é ruim. Pode não atrapalhar no dia a dia dele, como foi a enquete, mas ele sabe que aquilo ali é ruim e não quer estar ali. Então, não adianta você falar para ele o óbvio, você tem que compartilhar com aquele indivíduo o que é, naquele dia, atingível para ele e para você, e traçar uma meta de cuidado. Isso é uma redução de danos. Então, se eu tomo minha cachaça à tarde, eu vou colocar o remédio dessa pessoa pela manhã. Se eu vou tratar uma tuberculose, talvez eu tenha que falar, o consultório de rua é muito parceiro para isso, com o cara do boteco, para ele dar o comprimido antes da tuberculose. Né? Se o cara da situação de rua tem um pouco de dinheiro, eu vou talvez deixar combinado com o cara do bar para dar uma comida para ele de vez em quando, um copo d'água. Isso tudo é cuidado, isso tudo é redução de danos, sem que obrigatoriamente a gente mexa no consumo, mas que a gente leve uma consciência para aquele indivíduo que precisa reduzir, que isso é saúde para ele, principalmente em curto, médio e longo prazo. Saúde para a população de rua, isso é extremamente importante. Às vezes, o que a gente quer fazer não é o que ele quer receber naquele momento. A saúde para a população de rua é física, é física. Enquanto eu estou com minha mão, com meu pé, com minha saúde motora íntegra, eu estou praticamente zerado. Por mais que você queira tratar a hipertensão e o diabetes. E vamos entender, a maior parte da rua não tem deficiência, mas eu tenho 20% que tem deficiência, onde a maior parte da deficiência é motora. Atentem-se para isso, isso é sobrevivência da rua. Beleza? E aí, é uma coisa que, principalmente, meu parceiro, meu braço direito, Felipe, pensa e se preocupa que um dos aparelhos auxiliares da rua são os óculos, né? Isso também é autossegurança da rua. 16% usa óculos na rua. Provavelmente esse número é extremamente subestimado. Por quê? 16% é dependente, mas aqueles que precisam e que não são dependentes por hora não estão nessa enquete, né? Então, vamos pensar que isso tudo é cuidado, isso tudo é saúde. Temos algumas formas de abordar. Já estou encaminhando agora para o final da aula. Aguenta só mais um pouquinho, rapaziada. Temos alguma forma de pensar e abordar. Fica a minha sugestão para cada um de vocês. Existe um modelo cognitivo, principalmente aquele comportamento inadequado de crença. O famoso manga com leite mata, né? Se eu tomar essa medicação com isso daqui, eu vou morrer. Então, a gente tem que entender, escutar, de forma nenhuma confrontar, mas auxiliar. Fala, olha, isso eu não vou passar para você, porque isso eu já vi que para o senhor faz diferença. Para mim, pela medicina, talvez isso não tenha relação, mas se isso é importante para o senhor, eu vou achar um modo de cuidar do senhor sem que altere isso daí, sem que eu bata de frente com a sua crença. Mas a gente vai orientá-los a dizer que aquilo ali não tem sentido, se não tiver sentido, obviamente. A gente entender que isso é uma crença. A gente vai orientar, mas não vamos confrontar. Nós vamos acolher e nos adaptar àquela pessoa. Para isso, eu tenho que ter uma escuta ativa, eu escuto mais a rua do que eu falo. Eles nos ensinam mais do que eles vivem, do que a gente sabe. Eu oferto apoio emocional se for necessário. Agora, eu crio um vínculo empático e humanizado. Eu estabeleço meus limites de cuidado. Eu não tenho como resolver a rua naquele encontro. Eu vou colocar metas minhas e dele. Tá? Eu vou levantar as maiores e principais necessidades. Eu vou identificar as barreiras que eu tenho naquele momento. E eu vou facilitar a minha mudança. Eu vou entender o contexto de vida, eu vou entender que aquela pessoa não é a população em situação de rua, é o seu Renato, é o seu Henrique, é o seu Marcelo, é a senhora Laura. Tá? O atendimento em situação de rua, ele é individual. E políticas públicas é para a galera da parte pública. Eles têm que pensar no grupo, mas se a gente está atendendo, a gente tem que atender individualmente. Ele e quem faz diferença para ele. Agora,
nada disso é possível se eu não tiver, principalmente, uma comunicação não verbal maravilhosa. Os nossos olhos punem, os nossos olhos julgam. Então, vamos ter cuidado com isso. Às vezes não é nem por mal, mas aquela senhorinha com saco plástico na cabeça, aquela pessoa com cabelo rosa, dizendo que nasceu com aquele cabelo, a gente tem que falar, caramba, que cabelo bonito, ou que, entendi, diferente, mas a gente não pode julgar, por mais que não seja por mal, porque os olhos falam bastante, então a gente tem que ficar desnudo em relação a isso. Para isso, existe chamado um método PAMPA, né, que complementa o que a gente acabou de dizer, que a cada intervenção terapêutica eu preciso perguntar o grau de dependência, o grau do hábito, os sintomas e a motivação que ele tem para estar ali e para melhorar. Eu vou aconselhar, né? Então eu vou colocar alguns incentivos de mudança, vou entender a fase motivacional de quem está na minha frente, identificar barreira, dificuldade, eu vou negociar, eu vou ver metas, eu vou ter estratégia. Eu vou preparar, eu vou colocar as minhas possibilidades que eu tenho para aquele objetivo e eu vou acompanhar. Para isso, a gente está todo mês na rua. Todo mês na rua é uma forma dele não ficar desassistido. Ele sabe que a gente que encontra a gente no último domingo do Largo da Carioca. Eu quero só fazer um exemplo. Vânia, nossa grande parceira de rua, foi rua por 15 anos. Quando ela estava no olho do furacão, do desespero da rua, ela lembrou que o CAPS de São João de Meriti, eu sempre me emociono com isso, o CAPS de São João de Meriti estava de porta aberta para receber ela. Ela sabia quem procurar. Fazendo um paralelo muito tímido e muito singelo, nós somos essa porta aberta mensalmente na rua para essa população. Então, nada é eficaz se a gente não se abrir e fala, tô contigo mês que vem, para quando o senhor precisar, a gente vai estar aqui. E por isso que a gente está 12 meses na rua. E como é que a gente faz isso? A gente tenta focar no nosso atendimento primário, nem sempre conseguimos, a gente sempre está no secundário, abordando as exposições, abordando redução de danos, fazendo parceria, né, com as nossas redes, com nossos parceiros, que está ali na rua com a Toca, com Vânia, né, com o grupo Mãos que Cuidam, que ficou comigo muito tempo. Então, nossa parceria, amanhã tem uma grande reunião, que eu estou extremamente ansiosa para isso, com todas as pessoas que fazem o cuidado da população em situação de rua no centro do Rio de Janeiro. Vai ter uma reunião amanhã pela manhã, que eu acho que vai ser maravilhosa. Assiduidade nas ações, mensalmente estamos lá, e a gente distribui itens na medida que a gente pode, né, para que complemente, para que a pessoa saia cuidada daquele dia. É isso, né? É o nosso objetivo: acolhimento, redução de danos, curativo, prevenção primária, que eu acabei de colocar. Estamos nas redes sociais, para quem não nos conhece. Essa é uma foto carinhosa que eu tenho dentro da Cracolândia de São Paulo, um local que tem meu carinho eterno. Um trabalho muito bonito que a gente fez e faz lá. Estamos aí dentro do fluxo de uso de droga, tem 2 assistidos e o pastor do pão é um grande redutor de danos, trabalha na Conlurb, está diariamente distribuindo o pão que ele ganha de doação, ele tira do bolso dele, nunca foi rua, nunca foi usuário de droga, é um grande redutor de danos, onde ele sai no meio do fluxo de uso de drogas, abraçando as pessoas e falando: usa cachimbo, mas coma o pão. Use o cachimbo, mas coma o pão. E eu trago a foto de vocês, queridos, que sem vocês a gente não é absolutamente nada. Nessa foto falta a galera da veterinária, mas que estava com a gente na última ação e faz parte do nosso cuidado também, complementando os nossos animais. Sem vocês, sem cada dedicação de vocês, isso nada seria possível, nada vai ser possível. Muito obrigada, espero ter complementado um pouquinho a vida e o olhar de vocês em relação à rua. Evelyn, muito obrigada por essa aula maravilhosa, super esclarecedora. A gente recebeu algumas perguntas, né, na inscrição. Eu deixei meu e-mail, caso alguém tenha tido
vergonha, se quiser fazer contato depois. Meu telefone está no Facebook, está tudo certo. Você esclareceu, Evelyn, a maioria das perguntas que o pessoal fez, mas tem uma aqui que até eu... Fernanda, tu tá falando? Tá bem baixinho. Melhorou, gente? Hoje... Melhorou. Não, um pouquinho só. Para mim, melhorou. Vou falar rapidinho, então. Evelyn, o pessoal queria saber quando surgiu o interesse em trabalhar com medicina de rua. Acho que a gente te vê tão apaixonada por esse tema, tão envolvida, e achei importante fazer essa pergunta. Tá, a rua é... Bom, eu morei em São Paulo há 11 anos, né? E eu sempre quis fazer um trabalho voluntário com saúde, né? E aí, por um tempo, eu quase deixei a medicina e fui fotografar a ocupação, porque eu achava um absurdo aquelas pessoas pararem na rua de uma hora para outra, sabe? Fui fotografar a ocupação, e na ocupação eu me identificava como fotógrafa. Na ocupação surgiam muitas demandas de saúde, e eu achava que se eu não falasse nada, eu estava sendo muito negligente com a pessoa. Eu comecei a fazer atendimentos, muito tímidos, mas eu fotografava, mas eu dava umas orientações. E eu virei preceptora de um grupo da Anhembi Morumbi, do internato. Esse grupo fazia parte da